Segundo Crônicas 1. Ora, Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e muito o engrandeceu. E falou Salomão a todo Israel, aos chefes de 1000 e de 100, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefes das casas paternas. E foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da revelação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que ele preparara, pois lhe havia armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze feito por Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, que estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava junto à tenda da revelação. Ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão, e lhe disse: Pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande benevolência para com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua promessa, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderá julgar este teu povo, que é tão grande? Então Deus disse a Salomão: Porquanto ouvi isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te fiz reinar, sabedoria e conhecimento te são dados. Também te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, nem haverá depois de ti rei que tenha coisas semelhantes. Assim Salomão veio a Jerusalém, do alto que estava em Gibeão, de diante da tenda da revelação, e reinou sobre Israel. Salomão ajuntou carros e cavaleiros. Teve 1400 carros e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades dos carros e junto de si em Jerusalém. E o rei tornou o ouro e a prata tão comuns em Jerusalém como as pedras, e os cedros tantos em abundância como os sicômoros que há na baixada. Os cavalos que Salomão tinha eram trazidos do Egito e de Coa, e os mercadores do rei os recebiam de Coa por preço determinado. E faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 siclos de prata, e cada cavalo por 150. E assim, por meio deles, eram exportados para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. 2. Ora, resolveu Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa real para si. Designou, pois, Salomão 70.000 homens para servirem de carregadores, e 80.000 para cortarem pedras na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão mandou dizer a Hurão, rei de Tiro: Como fizeste com Davi, meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também fazem comigo. Eis que vou edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, e lhe consagrar para queimar perante ele incenso aromático, para apresentar continuamente o pão da preposição, e para oferecer os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua de Israel. A casa que vou edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Mas quem é capaz de lhe edificar uma casa, visto que o céu e até o céu dos céus o não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar uma casa, a não ser para queimar incenso perante ele? Agora, pois, envia-me um homem hábil para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim e em azul, e que saiba lavrar ao buril, para estar com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, escolheu. Manda-me também madeiras de cedro, de cipreste e de algumins do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano. E eis que os meus servos estarão com os teus servos, a fim de me prepararem madeiras em abundância,
porque a casa que vou edificar há de ser grande e maravilhosa. E aos teus servos, os trabalhadores que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Hurão, rei de Tiro, mandou por escrito resposta a Salomão, dizendo: Porquanto o Senhor ama o seu povo, te constituiu rei sobre ele. Disse mais Hurão: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez o céu e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento para edificar uma casa ao Senhor e uma casa real para si. Agora, pois, envio um homem perito, de entendimento, a saber, Hurão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi um homem de Tiro. Este sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em púrpura, em azul, em linho fino e em carmesim, e é hábil para toda obra de buril e para toda espécie de engenhosas invenções, para que lhe seja designado um lugar juntamente com os teus peritos e com os peritos de teu pai Davi, meu senhor. Agora mande meu senhor para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou. E nós cortaremos tanta madeira do Líbano quanta precisares, e a levaremos em jangadas pelo mar até Jope, e tu mandarás transportá-la para Jerusalém. Salomão contou todos os estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o recenseamento que seu pai Davi fizera, e acharam-se 153.600. E deles separou 70.000 para servirem de carregadores, e 80.000 para cortarem madeira na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o Crônicas 3. Então Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no 2º dia do 2º mês, no 4º ano do seu reinado. Estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a primitiva medida, era de 60 côvados e a largura de 20 côvados. O pórtico que estava na frente tinha 20 côvados de comprimento, correspondendo à largura da casa, e a altura era de 120. E por dentro o revestiu de ouro puro. A câmara maior forrou com madeira de cipreste e a cobriu de ouro fino, no qual gravou palmas e cadeias. Para ornamento guarneceu a câmara de pedras preciosas, e o ouro era ouro de Parvaim. Também revestiu de ouro as traves e os umbrais, bem como as paredes e portas da câmara, e lavrou querubins nas paredes. Fez também a câmara santíssima, cujo comprimento era de 20 côvados, correspondendo à largura da casa, e a sua largura era de 20 côvados, e a revestiu de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro. Também revestiu de ouro os cenáculos. Também fez na câmara santíssima 2 querubins de madeira, e os cobriu de ouro. As asas dos querubins tinham 20 côvados de comprimento. Uma asa de um deles, tendo 5 côvados, tocava na parede da casa, e a outra asa, tendo também 5 côvados, tocava na asa do outro querubim. Também a asa deste querubim, tendo 5 côvados, tocava na parede da casa, e a outra asa, tendo igualmente 5 côvados, estava unida à asa do primeiro querubim. Assim as asas destes querubins se estendiam por 20 côvados. Eles estavam postos em pé, com os rostos virados para a câmara. Também fez o véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino, e fez bordar nele querubins. Diante da casa fez 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez cadeias no oráculo, e as pôs sobre o alto das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs nas cadeias. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Crônicas 4. Além disso, fez um altar de bronze de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Fez também o mar de fundição. Era redondo e media 10 côvados de uma borda à outra, 5 de altura e 30 de circunferência.
Por baixo da borda, figuras de bois que cingiam o mar ao redor, 10 em cada côvado, contornando-o todo. Os bois estavam em 2 fileiras e foram fundidos juntamente com o mar. O mar estava assentado sobre 12 bois, 3 dos quais olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. E o mar estava posto sobre os bois, cujas ancas estavam todas para a banda de dentro. Tinha 4 dedos de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, como a flor de um lírio, e cabiam nele mais de 3.000 batos. Fez também 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas, isto é, lavaram nelas o que pertencia ao holocausto. Porém o mar era para os sacerdotes se lavarem nele. E fez 10 castiçais de ouro, segundo o que for ordenado a respeito deles, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. E fez ainda 100 bacias de ouro. Fez mais o átrio dos sacerdotes, e o átrio grande, e as suas portas, as quais revestiu de bronze. E pôs o mar ao lado direito da casa, a sudeste. Hurão fez ainda as caldeiras, as pás e as bacias. Assim completou Hurão a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas, os globos e os 2 captéis no alto das colunas. As 2 redes para cobrir os 2 globos dos captéis que estavam no alto das colunas. E as 400 romãs para as 2 redes, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos captéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias sobre as bases, o mar e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente as caldeiras, as pás, os garfos e todos os vasos, os fez Hurão-Abi de bronze luzente para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Na campina do Jordão os fundiu o rei, na terra argilosa entre Sucote e Zeredá. Salomão fez todos estes vasos em grande abundância, de sorte que o peso do bronze não se podia averiguar. Assim fez Salomão todos os vasos que eram para a casa de Deus, o altar de ouro, as mesas para os pães da proposição, os castiçais com as suas lâmpadas, de ouro puro, para arderem perante o oráculo, segundo a ordenança. As flores, as lâmpadas e as tenazes, de ouro puríssimo, como também as espevitadeiras, as bacias, as colheres e os braseiros de ouro puro. Quanto à entrada da casa, tanto as portas internas do lugar santíssimo, como as portas da casa, isto é, do santuário, eram Crônicas 5. Assim se completou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi tinha consagrado, a saber, a prata e o ouro e todos os vasos, e os pôs nos tesouros da casa de Deus. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes das casas paternas dos filhos de Israel, para fazerem subir da cidade de Davi, que é Sião, a arca do pacto do Senhor. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, no 7º mês. E, tendo chegado todos os anciãos de Israel, os levitas levantaram a arca, e fizeram subir a arca, a tenda da revelação e todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes levitas os levaram. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificavam carneiros e bois, que não se podiam contar nem numerar por causa da sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do pacto do Senhor para o seu lugar, no oráculo da casa, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e os seus varais. Os varais eram tão compridos que as suas pontas se viam perante o oráculo, mas não se viam de fora. E ali tem estado a arca até o dia de hoje. Na arca não havia coisa alguma, senão as 2 tábuas que Moisés ali tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez um pacto com os filhos de Israel, ao saírem eles do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, pois todos os sacerdotes que se achavam presentes se tinham santificado, sem observarem a ordem das suas turmas. Também os levitas que eram cantores,
todos eles, a saber, Asaf, Hemã, Jedutum e seus filhos, e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes e com harpas, estavam em pé ao lado oriental do altar, e juntamente com eles 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas, quando os trombeteiros e os cantores estavam acordes em fazerem ouvir uma só voz, louvando ao Senhor e dando-lhe graças, e quando levantavam a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos de música, e louvavam ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então se encheu de uma nuvem a casa, a saber, a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa Crônicas de Deus. 6. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas, e eu te construí uma casa para morada, um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que pelas suas mãos cumpriu o que falou pela sua boca a Davi, meu pai, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel, mas escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. E escolhi Davi para que estivesse sobre o meu povo Israel. Davi, meu pai, teve no seu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tiveste no teu coração o propósito de edificar uma casa ao meu nome, fizeste bem em ter isto no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a palavra que falou. Pois eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como prometeu o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E pus nela a arca, em que está o pacto que o Senhor fez com os filhos de Israel. Depois Salomão se colocou diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, pois Salomão tinha feito uma plataforma de bronze, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, a qual tinha posto no meio do átrio. A ela assomou e, pondo-se de joelhos perante toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há nem no céu nem na terra Deus semelhante a ti, que guardas o pacto e a beneficência para com os teus servos, que andam perante ti de todo o seu coração, que cumpriste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste. Sim, pela tua boca o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, cumpre ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometete, dizendo: nunca te faltará varão diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem o seu caminho para andarem na minha lei, como tu andaste diante de mim. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, confirme-se a tua palavra, que falaste ao teu servo Davi. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Contudo, atende a oração e a súplica do teu servo, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. Que dia e noite estejam os teus olhos abertos para esta casa, sim, para o lugar que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar. Sim, ouve do lugar da tua habitação, do céu. E, ouvindo, perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar perante o teu altar, nesta casa, ouve então do céu, age e julga os teus servos. Paga ao culpado, fazendo recair sobre a sua cabeça o seu proceder, e justifica ao reto, retribuindo-lhe segundo a sua retidão.
Se o teu povo Israel for derrotado diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e fizerem súplicas diante de ti nesta casa, ouve então do céu e perdoa os pecados do teu povo Israel, e torna a levá-los para a terra que lhes deste a eles e a seus pais. Se o céu se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, se orarem voltados para este lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, ouve então do céu, e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, envia chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Se houver na terra fome ou peste, se houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, se os seus inimigos o cercarem nas suas cidades, seja qual for a praga ou doença que houver, toda oração e toda súplica que qualquer homem ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve então do céu, lugar da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, para que te temam e andem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Assim também ao estrangeiro, que não é do teu povo Israel, quando vier de um país remoto por amor do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, vindo ele e orando nesta casa, ouve então do céu, lugar da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, e te temam como o teu povo Israel, e saibam que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Se o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, seja qual for o caminho que os enviares, e orarem a ti, voltados para esta cidade que escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve então do céu a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Se pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares ao inimigo, de modo que os levem em cativeiro para alguma terra, longínqua ou próxima. Se na terra para onde forem levados em cativeiro caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, cometemos iniquidade, procedemos perversamente. Se eles se arrependerem de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os tenham levado cativos, e orarem voltados para a sua terra, que deste a seus pais, e para a cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve então do céu, lugar da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, defende a sua causa e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e vem para o lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Sejam os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, vestidos de salvação, e os teus santos se regozijem no bem. Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das tuas misericórdias para com teus servos. 7. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram ao Senhor e lhe deram graças, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam em pé nos seus postos, como também os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para dar graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, quando Davi o louvava pelo ministério deles. E os sacerdotes tocavam trombetas diante deles, e todo Israel estava em pé.
Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali ele ofereceu os holocaustos e a gordura das ofertas pacíficas. Pois no altar de bronze que Salomão tinha feito não cabiam o holocausto e a oferta de cereais e a gordura. Assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, vinda desde a entrada de Amate e desde o rio do Egito. E no 8º dia celebraram uma assembleia solene, pois haviam celebrado por 7 dias a dedicação do altar, e por 7 dias a festa. E, no 23º dia do 7º mês, ele despediu o povo para as suas tendas, alegre de bom ânimo pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo Israel. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentara fazer na casa do Senhor e na sua própria casa, ele o realizou com êxito. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: Eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Pois agora escolhi e consagrei esta casa, para que nela esteja o meu nome para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. E, quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi, teu pai, fazendo conforme tudo o que te ordenei, guardando os meus estatutos e as minhas ordenanças, então confirmarei o trono do teu reino, conforme o pacto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: Não te faltará varão que governe em Israel. Mas se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei. E esta casa que consagrei ao meu nome, lançá-la-ei da minha presença, e farei com que ela seja por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, se espantará qualquer que por ela passar, e dirá: Por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E lhe responderão: Porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles Crônicas 8. Ao fim de 20 anos, nos quais Salomão tinha edificado a casa do Senhor e a sua própria casa, Salomão edificou as casas que Salomão tinha dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amate-Zobá e apoderou-se dela. E edificou Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns que edificou em Amate. Edificou também Bet-Horon, tanto a alta como a baixa, cidades fortes, com muros, portas e ferrolhos, como também Baalate, e todas as cidades armazéns que Salomão tinha, e todas as cidades para os seus carros e as cidades para os seus cavaleiros, e tudo quanto Salomão desejava edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que tinha ficado dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, os quais não eram de Israel, a seus filhos que ficaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não destruíram, Salomão lhes impôs tributo de trabalho forçado até o dia de hoje. Mas dos filhos de Israel, Salomão não fez escravo algum para a sua obra. Porém eram homens de guerra, chefes dos seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que o rei Salomão tinha, 250, que presidiam sobre o seu povo. E Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para a casa que lhe edificara, pois disse: Minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto os lugares nos quais entrou a arca do Senhor são santos. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor, sobre o altar do Senhor, que edificara diante do pórtico. E isto segundo o dever de cada dia,
fazendo ofertas segundo o mandamento de Moisés, nos sábados e nas luas novas, e nas 3 festas anuais, a saber, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Também, conforme a ordem de Davi, seu pai, designou as turmas dos sacerdotes para os seus cargos, como também os levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e ministrarem diante dos sacerdotes, como exigia o dever de cada dia, e ainda os porteiros, pelas suas turmas, a cada porta, pois assim tinha mandado Davi, o homem de Deus. E os sacerdotes e os levitas não se desviaram do que lhes mandou o rei, em negócio nenhum, especialmente no tocante aos tesouros. Assim se executou toda a obra de Salomão, desde o dia em que se lançaram os fundamentos da casa do Senhor, até se acabar. Deste modo se completou a casa do Senhor. Então Salomão foi a Ezion-Geber e a Elote, a praia do mar, na terra de Edom. Eurão, por meio de seus servos, enviou-lhe navios e servos práticos do mar. E eles foram com os servos de Salomão a Ofir, e de lá tomaram 450 talentos de ouro, e os trouxeram ao Crônicas 9. Tendo a rainha de Sabá ouvido da fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo por enigmas. Trazia consigo uma grande comitiva, e camelos carregados de especiarias, e ouro em abundância, e pedras preciosas. E vindo ter com Salomão, falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as perguntas. Não houve nada que Salomão não lhe soubesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que ele edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus oficiais, e as funções e os trajes dos seus servos, e os seus copeiros e os trajes deles, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou estupefata. Então disse ao rei: Era verdade o que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Todavia eu não o acreditava, até que vim e os meus olhos ouviram. E eis que não me contaram metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, colocando-te sobre o seu trono, para ser rei pelo Senhor teu Deus. Porque teu Deus amou a Israel, para o estabelecer perpetuamente, por isso te constituiu rei sobre eles, para executares juízo e justiça. Então ela deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas. E nunca houve tais especiarias, quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também os servos de Hurão, e os servos de Salomão, que de Ofir trouxeram ouro, trouxeram madeira de algumins e pedras preciosas. E o rei fez, da madeira de algumins, degraus para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou, tudo quanto lhe pediu, excedendo mesmo o que ela trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Ora, o peso do ouro que se trazia cada ano a Salomão era de 666 talentos, afora o que os mercadores e negociantes traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores do país traziam a Salomão ouro e prata. E o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, empregando em cada pavês 600 siclos de ouro batido. Como também 300 escudos de ouro batido, empregando em cada escudo 300 siclos de ouro. E o rei os depositou na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o revestiu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro, que eram ligados ao trono, e de ambos os lados tinha braços junto ao lugar do assento, e 2 leões de pé junto aos braços. E havia 12 leões em pé de um e de outro lado sobre os 6 degraus. Outro tal não se fizera em reino algum. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios da casa do bosque do Líbano, de ouro puro. A prata reputava-se sem valor nos dias de Salomão. Pois o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Hurão.
De 3 em 3 anos os navios voltavam de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim excedeu o rei Salomão todos os reis da terra, em riqueza e em sabedoria. E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. Cada um trazia o seu presente, vasos de prata, vasos de ouro, vestidos, armaduras, especiarias, cavalos e mulos, uma cota de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 manjedouras para os cavalos de seus carros, 12.000 cavaleiros, e os colocou nas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até o termo do Egito. Também o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e os cedros tantos em abundância como os sicômoros que há na baixada. E cavalos eram trazidos a Salomão do Egito e de todas as terras. Ora, o restante dos atos de Salomão, desde os primeiros até os últimos, porventura não estão escritos na história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? Salomão reinou em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel, e dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. 10. Roboão foi a Siquém, pois todo Israel se congregara ali para fazê-lo rei. E Jeroboão, filho de Nebate, que estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, ouvindo isto, voltou do Egito. E mandaram chamá-lo. Jeroboão e todo Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos, que tinham assistido diante de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, e perguntou-lhes: Como aconselhais vós que eu responda a este povo? E eles lhe disseram: Se te fizeres benigno para com este povo, e lhes agradares, e lhes falares boas palavras, então eles serão teus servos para sempre. Mas ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, e que assistiam diante dele. Perguntou-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam-lhe: Assim dirás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos encarregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites. Eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão com todo o povo a Roboão, ao 3º dia, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. E o rei Roboão lhes respondeu asperamente e, deixando o conselho dos anciãos, falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, mas eu lhe acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, respondeu-lhe, dizendo: Que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. Cada um às suas tendas, ó Israel. Agora olha por tua casa, ó Davi. Então todo Israel se foi para as suas tendas. Mas quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou-lhes Adorão, que estava sobre a leva dos tributários servis. Mas os filhos de Israel o apedrejaram, de modo que morreu. E o rei Roboão se apressou a subir para o seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se rebelou Israel contra a casa de Davi até o dia de Crônicas 11. Tendo Roboão chegado a Jerusalém,
convocou da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel, a fim de restituírem o reino a Roboão. Veio, porém, a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. Ouviram, pois, a palavra do Senhor, e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém, e edificou em Judá cidades para fortalezas. Edificou, pois, Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laques, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron, que estão em Judá e em Benjamim, cidades fortes. Fortificou estas cidades e pôs nelas capitães e armazéns de víveres, de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade paveses e lanças, e fortificou-as grandemente, de sorte que reteve Judá e Benjamim. Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel recorreram a ele de todos os seus termos. Pois os levitas deixaram seus arrabaldes e a sua possessão, e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não exercessem o ofício sacerdotal ao Senhor. E Jeroboão constituiu para si sacerdotes, para os altos, e para os demônios, e para os bezerros que fizera. Além desses, de todas as tribos de Israel, os que determinaram no seu coração buscar ao Senhor, Deus de Israel, também vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque durante 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Roboão tomou para si, por mulher, a Amaalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e a Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu os filhos Jeús, Semarias e Zaal. Depois dela tomou a Maacá, filha de Absalão. Esta lhe deu Abias, Atai, Ziza e Selomite. Amava Roboão a Maacá, filha de Absalão, mais do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, pois tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão designou Abias, filho de Maacá, chefe e príncipe entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. Também usou de prudência, distribuindo todos os seus filhos por entre todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes. E deu-lhes víveres em abundância, e procurou para eles Crônicas 12. E sucedeu que, quando ficou estabelecido o reino de Roboão, e havendo o rei se tornado forte, ele deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Pelo que, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque eles tinham transgredido contra o Senhor. Com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, líbios, suquitas e etiópes. E tomou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então Semaías, o profeta, foi ter com Roboão e com os príncipes de Judá que se tinham ajuntado em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor: Vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Quando, pois, o Senhor viu que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei, mas dar-lhes-ei algum socorro, e o meu furor não será derramado sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Todavia eles lhes serão servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e levou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo, levou até os escudos de ouro que Salomão fizera. E o rei Roboão fez em lugar deles escudos de bronze e os entregou na mão dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei.
E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam. Depois tornavam a pô-los na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, de modo que não o destruiu de todo, porque ainda havia coisas boas em Judá. Fortaleceu-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou. Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamá, a Amonita. Ele fez o que era mal, porquanto não dispôs o seu coração para buscar ao Senhor. Ora, os atos de Roboão, desde os primeiros até os últimos, porventura não estão escritos nas histórias de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, na relação das genealogias? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão por todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou Crônicas 13. No ano 18º do rei Jeroboão, começou Abias a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Micaías, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias dispôs-se para a peleja com um exército de varões valentes, 400.000 homens escolhidos. E Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos homens valentes. Então Abias pôs-se em pé em cima do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um pacto de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortaleceram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda moço e indeciso de coração, e não podendo resistir-lhes. E agora julgais poder resistir ao reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes fora os sacerdotes do Senhor, filhos de Arão, e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes, como fazem os povos das outras terras? Qualquer que venha a consagrar-se, trazendo um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Mas, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, os quais são filhos de Arão, e os levitas para o seu serviço. Queimam perante o Senhor cada manhã e cada tarde holocausto e incenso aromático. Também dispõe os pães da proposição sobre a mesa de ouro puro, e o castiçal de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde. Porque nós temos guardado os preceitos do Senhor nosso Deus, mas vós o deixastes. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes com as trombetas, para tocarem alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Jeroboão, porém, armou uma emboscada para dar sobre Judá pela retaguarda, de maneira que as suas tropas estavam em frente de Judá e a emboscada por detrás. Então os de Judá olharam para trás, e eis que tinham de pelejar por diante e pela retaguarda. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá deram o brado de guerra. E sucedeu que, bradando eles, Deus feriu Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus lhes entregou nas suas mãos. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, pois que caíram mortos de Israel 500.000 homens escolhidos. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. E Abias foi perseguindo Jeroboão, e tomou-lhe cidades, Betel e seus arrabaldes, Gessana e seus arrabaldes, e Efron e seus arrabaldes. Jeroboão não recobrou mais a sua força nos dias de Abias, e o Senhor o feriu, e ele morreu.
Abias, porém, se fortaleceu e tomou para si 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. O restante dos atos de Abias, os seus caminhos e as suas palavras, estão escritos no comentário do profeta Crônicas 14. Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias a terra esteve em paz por 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Removeu os altares estranhos e os altos, quebrou as colunas, cortou os azerins e mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também removeu de todas as cidades de Judá os altos e os altares de incenso, e sob ele o reino esteve em paz. Edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava em paz, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos. A terra ainda é nossa, porque buscamos ao Senhor nosso Deus. Nós o buscamos, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Ora, tinha Asa um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus, dizendo: Ó Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Acuda-nos, pois, o Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor desbaratou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. E caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército. Os homens de Judá levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque veio sobre elas o terror da parte do Senhor. E saquearam todas as cidades, pois havia nelas muito despojo. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância, e camelos, e voltaram para Crônicas 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. Ora, por muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Quando, porém, na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas grandes perturbações estavam sobre todos os habitantes daquelas terras. Pois nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus as conturbara com toda a sorte de aflições. Vós, porém, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Asa, tendo ouvido estas palavras, e a profecia do profeta filho de Oded, cobrou ânimo e lançou fora as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. E congregou todo Judá e Benjamim, e os de Efraim, Manassés e Simeão, que com eles peregrinavam. Pois que muitos em Israel tinham vindo a ele quando viram que o Senhor seu Deus era com ele. Ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. E entraram no pacto de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma.
e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, fosse morto, tanto pequeno como grande, tanto homem como mulher. E prestaram juramento ao Senhor em alta voz, com júbilo, ao som de trombetas e buzinas. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade buscaram ao Senhor, e o acharam. E o Senhor lhes deu descanso ao redor. O rei Asa depôs Maacá, sua mãe, para que não fosse mais rainha, porquanto ela fizera um abominável ídolo para servir de Azera, ao qual Asa derrubou e, despedaçando-o, o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. E trouxe para a casa de Deus as coisas que seu pai tinha consagrado e as que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e utensílios. E não mais houve guerra até o ano 35º Crônicas 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair nem entrar para Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou mensageiros a Bene-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Haja aliança entre mim e ti, como havia entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e rompe a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. E Bene-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os comandantes dos seus exércitos contra as cidades de Israel, os quais feriram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. E tendo Baasa notícia disto, cessou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baasa edificara, e com eles edificou Geba e Mispá. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, ter com Asa, rei de Judá, e lhe disse: Por que confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus? Por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto procedeste loucamente, pois desde agora haverá guerras contra ti. Então Asa, indignado contra o vidente, lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele por causa disto. Também nesse mesmo tempo Asa oprimiu alguns do povo. Eis que os atos de Asa, desde os primeiros até os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. No ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente dos pés, e era muito grave a sua enfermidade, e nem mesmo na enfermidade buscou ao Senhor, mas aos médicos. E Asa dormiu com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama, que se enchera de perfumes e de diversas especiarias, preparadas segundo a arte dos perfumistas. E destas coisas fizeram-lhe uma grande Crônicas 17. Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. Pôs forças armadas em todas as cidades fortes de Judá e dispôs guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor era com Jeosafá, porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Baalaíns. Antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Por isso o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá trouxe presentes a Jeosafá, e ele teve riquezas e glória em abundância. E encorajou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ele tirou de Judá os altos e os azerins. No 3º ano do seu reinado enviou ele os seus príncipes, Beneail, Obadias, Zacarias, Netanel e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Semaías, Netanias,
Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobadonias e, com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão, e ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. Foram por todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Então caiu o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de modo que não fizeram guerra contra Jeosafá. Alguns dentre os filisteus traziam presentes a Jeosafá e prata como tributo, e os árabes lhe trouxeram rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Assim Jeosafá ia se tornando cada vez mais poderoso, e edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. E teve grande quantidade de munições nas cidades de Judá, e soldados, homens valorosos, em Jerusalém. Este é o número deles segundo as suas casas paternas. De Judá os comandantes de 1.000, o comandante Adiná, com 300.000 homens valorosos. Após ele o comandante Jeoanã, com 280.000. Após ele Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 valorosos. E de Benjamim, Eliadá, homem destemido, com 200.000 armados de arco e de escudo. E após ele Jeozabade, com 180.000 armados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por Crônicas 18. Tinha, pois, Jeosafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que o acompanhava, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Perguntou Acabe, rei de Israel, a Jeosafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote-Gileade? E respondeu-lhe Jeosafá: Como tu és, sou eu, e o meu povo como o teu povo. Seremos contigo na guerra. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: Consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes perguntou: Iremos à peleja contra Ramote-Gileade, ou deixarei de ir? Responderam eles: Sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Jeosafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Ao que o rei de Israel respondeu a Jeosafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Eu, porém, o odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas sempre o mal. É Micaías, filho de Imlá. Mas Jeosafá disse: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. Ora, o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, vestidos de seus trajes reais, estavam assentados cada um no seu trono, na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. E Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás os sírios, até que sejam consumidos. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: Sobe a Ramote-Gileade, e serás bem-sucedido, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías lhe falou, dizendo: Eis que as palavras dos profetas, a uma voz, são favoráveis ao rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Micaías, porém, disse: Vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote-Gileade a peleja, ou deixarei de ir? Respondeu ele: Subi e sereis bem-sucedidos, e eles serão entregues nas vossas mãos. Mas o rei lhe disse: Quantas vezes hei de conjurar-te que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Respondeu ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor. Torne em paz cada um para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: Não te disse eu que ele não profetizaria a respeito de mim o bem, porém o mal? Prosseguiu Micaías: Ouvi, pois, a palavra do Senhor.
Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: Quem induzirá Acabe, rei de Israel, a subir, para que caia em Ramote-Gileade? E um respondia de um modo, e outro de outro. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor, e disse: Eu o induzirei. Perguntou-lhe o Senhor: De que modo? E ele disse: Eu sairei, e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Ao que disse o Senhor: Tu o induzirás, e prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes teus profetas. O Senhor é quem falou mal a respeito de ti. Então Zedequias, filho de Quenaaná, chegando-se, feriu a Micaías na face e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Respondeu Micaías: Eis que tu o verás naquele dia, quando entrares numa câmara interior para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, dizendo-lhes: Assim diz o rei: Metei este homem no cárcere e sustentai-o a pão e água até que eu volte em paz. Mas disse Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Subiram, pois, o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, a Ramote-Gileade. E disse o rei de Israel a Jeosafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste os teus trajes reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e eles entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordens aos capitães dos seus carros, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Pelo que os capitães dos carros, quando viram a Jeosafá, disseram: Este é o rei de Israel. Viraram-se, pois, para pelejar contra ele. Mas Jeosafá clamou, e o Senhor o socorreu, e os desviou dele. Pois vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem entesou o seu arco e, atirando a esmo, feriu o rei de Israel por entre a couraça e a armadura abdominal. Pelo que ele disse ao carreteiro: Dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja tornou-se renhida naquele dia. Contudo, o rei de Israel foi sustentado no carro contra os sírios até a tarde. Porém, ao pôr do sol, morreu.